nós vamos falar sobre escolhas. Escolhas. Consequências das escolhas. Todos nós fazemos escolhas. A todo instante, todos os dias, fazemos escolhas. E você sabia que até não escolher é uma escolha? É uma escolha. Tem consequência? Tem. Tudo tem consequência. Nós vamos ler 3 textos básicos e base para a nossa reflexão. Livro de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Podia comer? Podia. Mas se comer, morre. A ordem de Deus, não comerás. Então ao homem coube fazer a escolha. Segundo texto, em Gênesis mesmo, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E Deus disse: não comerás. Vamos para o terceiro texto, Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículos 19 e 20. 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Precisa de um texto mais claro do que esse? Escolhe. Escolhe. Escolhas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito mesmo se encarregue de nos convencer sempre do pecado, da justiça e do juízo, nos revelar e nos dar o entendimento da tua palavra, para a nossa compreensão, para o nosso bem e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 3 textos tremendos, não? Tremendos. Deus deu uma ordem. Adão, olha a criação. Criei tudo. Está aí. Primeiro Deus concedeu a Adão. Já pensaram?
a honra de colocar nome nos animais. Deus criou. Adão, coloque nome nos animais. Ponha você mesmo nome nos animais. Para dar a Adão a honra de ser co-participante com Deus. Deus quis dar a ele essa honra. Adão, participe comigo aqui, coloque nome nos animais. Olha que jardim bonito. E é interessante que Deus não falou assim: Adão, fica aí tranquilo, deitado, ó, sossegado, porque eu já criei tudo. Mas Deus disse para ele trabalhar, lavrar o solo, a terra, cuidar do jardim. Eu ainda vou aprofundar nessa questão, mas eu tenho uma ligeira impressão, assim, uma leve impressão, que Deus não vai fazer mais nada, absolutamente nada. Ele já fez tudo. Ele não tem mais nada para fazer. Ele já fez tudo. Ele trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Fazendo o quê? Cuidando da criação, do universo, das coisas que ele criou. Mas ao homem, ele disse: agora você trabalhe. Pôs Adão lá no jardim. Trabalhe, Adão. Cuide da terra. Cuide do jardim. A única coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele fez. Já pensou? Adão, não coma daquela árvore, porque se você comer, morre para mim. Morreu espiritualmente. O espírito morreu para Deus. Deixou de ter comunhão com Deus. Daí a necessidade do novo nascimento, nascer de novo, e é no espírito. Não é na carne. E a carne nós continuamos com ela. Não é na alma. A Pitota hoje de manhã leu o texto aqui de Mateus, que eu sempre fico impressionado, admirado, observando aquele texto. Jesus lá no Getsêmani, a minha alma está profundamente triste até a morte. O que é a alma? O centro, é o software do computador, é o disco das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, a alma. O novo nascimento é no espírito, não é na alma e nem no corpo. E esses têm que ser trabalhados, renovados todos os dias. Todos os dias. Ou não cuidamos do corpo? Eu não vejo ninguém chegar aqui sujo, fedido na igreja. Eu vejo o pessoal chegar aqui limpinho, cheiroso, né? Bota uma roupa bonita, passa um perfume, as mulheres gostam da maquiagem. Perfeito, cuidar do corpo. E da alma? Temos que cuidar dela também, renovando a nossa mente todo dia. Escolhas. Sair de um estado caótico, do caos, para uma situação de êxito, vitoriosa, de triunfo e de glória. Ou não é isso que todo ser humano sonha e almeja na vida? Em sã consciência. Mas isso nem sempre é possível para todos. Por quê? Muitos naufragam no emaranhado de males que o mundo oferece. Poucos são os que verdadeiramente chegam ao topo da montanha. Porque no percurso da caminhada, muitas são as pedras. Poucos atingem o alvo. Mas na minha adolescência, já se vão alguns anos, me lembro de ter lido um livro que falava sobre isso. Que quem almeja o topo da montanha não dá importância às pedras do caminho. Eu quero chegar lá. E tem um livro bacana, fininho, aí no mercado, esse eu li recentemente, Picos e Vales. Picos e vales. E há muita gente que sonha
em subir ao topo da montanha, mas não tem coragem, não se dispõe a dar o primeiro passo. Não vai chegar, não vai subir. Deus pôs o homem num jardim e deu a ordem para que ele cuidasse do jardim. Portanto, a criação esperava o toque humano em cooperação. Olha, nós fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina em Cristo. Cooperadores com Deus aqui na terra. Está tudo pronto. Ele entregou prontinho para Adão. Está tudo pronto. O que eu tenho que fazer? Nada, já está pronto. Agora você vai cuidar daquilo que eu criei, daquilo que eu fiz. Você vai andar, vai se desenvolver, vai crescer, vai caminhar. A preparação do ambiente para o trabalho do homem e a criação do trabalhador foram obras de Deus. Por isso havia perfeita adequação entre o trabalho e o trabalhador. Deus não daria coisa ruim, algo ruim para o homem. Adão, feito do barro, recebeu em suas narinas o fôlego de vida, ganhou consciência, posto que fora criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha o que Deus fez e o que Adão jogou fora. Olha o que Deus faz e o que as pessoas jogam fora, ainda hoje. Criado à imagem e semelhança de Deus por meio do corpo e do trabalho que Deus colocara nas suas mãos, para que através dele buscasse a glória de Deus e ela se tornasse conhecida na terra. É interessante quando a gente lê os livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Quais são mesmo os livros do Pentateuco? Vou chamar as crianças, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí a gente vê Deus dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou Deus. As nações não conheciam. Quando o povo de Israel foi parar no cativeiro do Egito, eles não sabiam quem era Deus. Os egípcios não tinham conhecimento de Deus. Então Deus fez o que fez porque ele precisava ser conhecido das nações, ser temido pelos homens. Eles tinham seus deuses, mas não sabiam quem era o Deus verdadeiro. Então, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu a ordem para ele, para que ele cuidasse do jardim e se abstivesse de comer daquela árvore, é porque Deus queria que a glória dele, que Adão buscasse a glória dele, cumprisse a sua palavra e a sua vontade, fosse obediente. Para que tudo isso se torne possível, ou fosse possível, Deus concedeu a Adão a livre escolha, livre arbítrio. Aqui eu sempre gosto de enfatizar uma coisa: Adão teve o livre arbítrio, mas depois dele ninguém tem. Ninguém. Nós temos a capacidade que Deus dá de fazermos escolhas, mas nós nascemos já filiados debaixo de um sistema maligno. Por isso que precisa nascer de novo para ser liberto, para deixar de ser escravo do diabo e se tornar filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que, no capítulo 6 da carta aos Romanos, e ele com isso responde de forma bem clara a essa questão. Capítulo 6, no versículo 16, ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a
Justiça. A quem você serve? Nascemos escravos do diabo, mortos para Deus. Nascemos de novo para sermos servos, para servirmos a Deus, filhos de Deus. A quem você obedece? Então Adão teve a liberdade de escolher, o livre arbítrio. E no exercício de sua vontade, ele receberia no seu interior a vida não criada, a vida revelada. Olha como isso aqui é profundo. Ele receberia a vida revelada em Cristo, caso comesse da árvore da vida. Porque Cristo ali simbolizava, a árvore da vida ali simbolizava Cristo. A vida eterna estava lá, no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi direcionado para comer de qual delas? Se comesse da árvore da vida, vida eterna, Deus não precisaria ter sacrificado o seu filho. Por quê? Já nasceríamos todos com vida eterna. Mas Adão optou pela árvore, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerou a morte espiritual. Aí nascemos todos mortos espiritualmente. Então Jesus precisou vir para resolver um problema que Adão criou no jardim do Éden. Na hora de escolher, Adão escolheu mal. Escolheu errado. Escolheu pelos olhos. Escolheu pela cobiça. E não fez a escolha conforme a vontade de Deus. A regra geral é que toda escolha e opção que fazemos, se não forem corretas, e se não forem de acordo com a vontade de Deus, são escolhas erradas, escolhas equivocadas. Por isso buscamos a direção divina para aquilo que pretendemos, tensionamos fazer. Senhor, me dê a direção. O efeito da escolha de Adão gerou a morte. Adão e Eva morreram para Deus. Deus falou, e tinha que cumprir a palavra. Passaram a viver no pecado, na carne e para o mundo. Estar morto para Deus significa estar espiritualmente sem função, sem percepção. Estar morto espiritualmente. A alma do homem foi corrompida. O seu espírito morreu. E a natureza do seu corpo foi alterada pelo pecado. Corpo, alma e espírito. O pecado causou a morte espiritual. O corpo enfraqueceu, ficando sujeito às doenças. E a alma, centro de processamento das emoções, da mente, da vontade e dos sentimentos, entrou em colapso, perdendo a harmonia. Em razão de Adão ter sido o primeiro homem da terra, e por ser o cabeça da humanidade, a sua queda significou a queda de toda a raça. Todos caíram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ninguém tem desculpa. O fato é que todos nós fomos atingidos pela queda de Adão. Cada um de nós estava em Adão quando Deus o criou.
E por estarmos nele, quando ele caiu, todos caímos. O primeiro homem criado agiu por toda a raça humana. A sua escolha foi a nossa escolha. Me lembro até de uma ilustração. Acho que um cidadão estava trabalhando, foi contratado lá por um fazendeiro. Trabalho duro, né, de sol a sol, rachando lenha, carregando pedra, cultivando o solo. E reclamava. Cada serviço que ele fazia, ele reclamava e culpava Adão. O culpado foi o Adão. Porque se ele não tivesse feito o que ele fez, eu não estaria aqui sofrendo do jeito que estou sofrendo hoje. Aí o fazendeiro, observando o comportamento dele, pegou uma caixinha, lacrou a caixinha, escreveu algo, pôs dentro da caixa, selou a caixa, pôs em cima da mesa e disse para ele: olha, você vai ficar aqui comigo, trabalhando, recebendo todos os benefícios aqui, mas tem uma condição: você não pode abrir aquela caixa. O dia que você abrir aquela caixa, você perde o emprego, perde o conforto, perde tudo. E todo dia ele trabalhando, aquele suor, aquele trabalho duro, árduo, lamentando, xingando Adão, e olhava para a caixa. O que será que tem ali dentro? O que será que tem ali dentro? O que vocês acham? Ele resistiu? Não resistiu. Aí ele abriu a caixa. O que tinha dentro da caixa? Está vendo? Não foi só Adão que pecou. Aí você também transgrediu a minha ordem, você não podia abrir a caixa. Perdeu o emprego, perdeu o trabalho. Então, culpar Adão é fácil, mas no lugar de Adão, será que você faria a mesma coisa? Com certeza. A natureza pendeu para o mal, para a desobediência. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza. É a tendência dela. Diz que o ditado mais certo é quando você quiser que alguém não espalhe uma notícia, se diga para ela: olha, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. É a mesma coisa que contar para a torcida do Corinthians, né? Daí a pouco todo mundo está sabendo. Aliás, o meio de usar as crianças é esse, né? Vou contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, tá bom? Ih, vai para o amiguinho, vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. O outro vai, todo mundo está sabendo, daí a pouco, pronto, divulgou a notícia. Aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, deu lugar à sua própria imagem. Isso significa que cada pessoa que nasce neste mundo nasce sem vida espiritual. Um recém-nascido, embora inteiramente incapaz de manifestar atos pecaminosos, todavia ele é participante da imagem e da natureza de Adão. Aí no capítulo 5 de Gênesis, capítulo 5, no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então o filho de Adão não nasceu conforme a imagem e semelhança de Deus. Nasceu conforme a imagem e semelhança de Adão. E daí toda a raça humana. Então, dizer que somos a imagem e semelhança de Deus não é verdade. Depois do novo nascimento, sim. Mas antes do novo nascimento, não. Antes do novo nascimento, imagem e semelhança de Adão. Nasceu de novo, imagem e semelhança de Deus. A escolha feita por Adão gerou consequências incalculáveis no mundo. Até hoje, os fatos estão aí para comprovar. As impressões da morte ocasionadas pela queda de Adão estão por toda parte. Somos herdeiros de uma imagem caída, distorcida.
sob sentença de morte. E por isso, necessitamos da intervenção divina, da graça de Deus. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, providenciou tudo para nos livrar e nos salvar desse caos, desse estado caótico. De acordo com as Escrituras Sagradas, o propósito de Deus é restabelecer o interior do homem, tornando-o, refazendo-o à sua imagem, a qual fora perdida no jardim do Éden. O amor de Deus, dá para imaginar a dimensão desse amor. Mesmo Adão sendo desobediente, transgrediu a palavra, a ordem dada por Deus. Deus não deixou de amar a humanidade. Eu vou resgatar esse homem, afinal de contas, ele é a obra-prima da minha criação. Enviou Jesus. Adão foi feito do barro, fora do jardim do Éden, para depois ser transportado por Deus para dentro do jardim. Deus criou a terra, plantou o jardim e colocou o homem nele. O homem é tripartido: corpo, alma e espírito. O jardim representa o espírito. Vai ficar gravado. Vale a pena isso aqui. O jardim representa o espírito. Lugar de comunhão com Deus. Criado, nascido de novo, agora comunhão. Adão tinha comunhão com Deus no jardim do Éden. Depois que ele morreu para Deus, ele foi expulso do jardim. Deus colocou eles para fora do jardim, perderam a comunhão. O novo nascimento nos leva a termos comunhão com Deus. Restabelece a comunhão no Espírito. O Éden representa a alma. Lugar de sentimentos e das emoções. Quando Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ele expressou o sentimento da alma, não do corpo e nem do espírito, porque ele não perdeu a comunhão com o Pai. Tanto é que lá na cruz ele ainda disse: Deus meu, a hora que Deus virou as costas para ele, porque ele recebeu a carga de pecado, dos pecados da humanidade no corpo dele. O Éden representa a alma, lugar de sentimentos e das emoções. E a terra? A terra representa o corpo, já que viemos do pó, do barro. A terra representa o corpo. O Éden representa a alma. E o jardim representa o espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, os versículos 23 e 24, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele santifica o corpo, a alma e o espírito. E Jesus diz que a santificação é pela palavra. Todo dia, dia a dia. Por isso que a renovação da mente é um processo diário, progressivo, contínuo, todos os dias. A árvore da vida representa Cristo. Se Adão tivesse comido da árvore, tivesse feito a escolha pela árvore da vida, teria recebido no seu interior a vida eterna. Que escolha desastrosa, não? E quantas escolhas desastrosas nós fazemos na caminhada da vida?
Assim também é a vida cristã. Ela se manifesta de dentro para fora. Aí dá para entender porque Deus trabalha no primeiro transplante feito por alguém. Foi Deus quem fez, de trocar coração, de tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, dar um novo coração. A oração do rei Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, fazer novo dentro de mim um espírito inabalável, de dentro para fora. Inicia-se no espírito, passando pela alma e pelo corpo. O nosso Senhor Jesus foi crucificado onde havia um jardim. E isto significa muito, que o propósito de Deus é que essa imagem perdida no jardim do Éden fosse restaurada pelo princípio da cruz. E na cruz, o propósito eterno de Deus se cumpriu plenamente. E nela, em Cristo, a imagem herdada de Adão foi desfeita e substituída pela imagem de Cristo. Porque Cristo é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículos 15 e 16. 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vejam aí que Jesus é a imagem invisível. Não tinha máquina fotográfica, hein? Flash. Capturei a imagem dele. E ele é espírito, assim como Deus é espírito, como o Espírito Santo é espírito. Então, aquelas imagens de Jesus, cabelo comprido, olho azul, aquilo é papo furado, conversa fiada. Aquilo não existe. Não é a imagem de Jesus. É a imagem que os homens fazem. Idealizam. Idealizam um Jesus de cabelo comprido, loiro, de olho azul e pele clara. O que com certeza ele não era. Na região onde ele nasceu, não. Mas até isso, a mente humana é capaz de distorcer, desfocar. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 45 ao 49, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Então ninguém nasce com vida espiritual. É depois, é no novo nascimento. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Espiritual. Vida espiritual. Quer na vida espiritual, física, moral e emocional, devemos ter cuidado com as escolhas.
porque elas geram consequências. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E aqui nesse processo de escolha é interessante, porque às vezes fazemos as escolhas nem sempre corretas, certas, aí os resultados vêm e a gente quer lançar na conta do outro. Mas nós somos responsáveis e devemos assumir. Adão não assumiu. Adão, lembra? Onde estás? Lá com a folha de figueira, querendo tampar a nudez. Até então ele estava nu, não tinha problema nenhum. Agora teve problema, né? Atrás de uma árvore escondido. Adão, onde estás, Adão? Você comeu da árvore que eu ordenei? Olha, eu fico imaginando, né? Deus deve ser bem-humorado. Só para chamar Adão à consciência. Adão, você comeu da árvore? E Deus já sabia que tinha comido, claro. A mulher que o Senhor me deu. Olha só, hein? Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. Olha só. Ainda culpou Deus, né? Quando ele viu a Eva, porque ele estava lá convivendo com os animais, triste. Ué, os animais, cada um tem o seu par, o macho e a fêmea, e eu sozinho aqui. Aí Deus criou a Eva, mulher bonita, né? Muito bonita. Ele ficou admirado, impressionado com a beleza da Eva. Essa sim! Não foi assim que ele disse? É carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha que maravilha. Agora Deus é culpado. A mulher que o Senhor me deu. Está vendo? E Deus foi perguntar para Eva, né? Eva, você está sendo acusada. Se defenda, Eva. Eva, olha, foi a serpente que me enganou. Ninguém assumiu. A culpa ficou com a serpente. Por isso que o diabo é culpado de tudo, né? É mais fácil lançar a culpa no diabo. Que o diabo é você. Você que é responsável pelos seus atos, pelo que você faz, pelas escolhas que você faz. Você, não culpe os outros, não. No processo de escolha, alguns vão até certo ponto, outros param na metade do caminho. As escolhas determinam o resultado. A vida é vivida de acordo com a visão e com as escolhas que fazemos. Há muita coisa a ser feita. E muitos fazem escolhas que são incompatíveis com o futuro saudável. Eu vou fazer essa escolha aqui, estou fazendo essa opção. Mas como pode ser ou como será a consequência disso? Amanhã, qual será o resultado? O que eu vou colher lá na frente? Opa, não é a decisão mais correta, mais sábia. Alguns não prestam atenção em algo que é muito importante: as consequências das escolhas que fazemos. É preciso ter clareza mental para perceber que tudo tem consequência. E não escolher é uma forma de escolher. Não quero saber disso. Foi a sua decisão, a escolha que você fez. Tem consequência? Tem. Porque uns erram pela ação e outros pela omissão. Você foi omisso na hora que você devia agir, na hora que você devia dizer sim ou não. Não podemos julgar o acerto ou o erro das escolhas, mas devemos estar atentos que tudo tem consequência. E a decisão está nas nossas mãos, para agirmos com consciência, buscando previamente a direção do Espírito Santo. Nossas crenças moldam a nossa realidade
E a nossa realidade molda as nossas escolhas. Uma crença é construída a partir de um software e as linhas de corte são feitas a partir das experiências do aprendizado, da parte boa ou da parte ruim, vivida ao longo da vida. O que é que você escolheu? Qual foi a decisão que você tomou? As crenças são as somatórias do que aprendemos e vivemos ao longo da vida. Precisa mudar alguma coisa ou não? É aquele engessadinho ali, quadradinho, né? Como é que é lá? Nascia a Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Não, não é assim. É por isso que tem que renovar a mente para experimentar. Se não houver renovação da mente, a gente não experimenta as coisas boas e agradáveis de Deus, as coisas espirituais, as coisas emocionais, as coisas físicas. Não experimenta. A comida, por exemplo. Quanta gente que é engessada. Aliás, tem até um programa de televisão, o Chato para Comer, não é? Você gosta? Não, eu não gosto disso. Mas você já comeu isso? Não. Mas como é que você não gosta? Você nunca comeu? Experimenta. Sua realidade molda as suas escolhas. Porque através delas você cria crenças. E muito tem crenças limitantes. Sabe o que é uma crença limitante? Limita a pessoa de agir. Limita. Põe limite. Oh, mas espera aí, tem um ponto aí. Eu posso pôr um ponto e vírgula e continuar a oração, o período, a frase? Posso. Pode. Põe um ponto e vírgula. Não termina aqui não. Sabe por quê? A Bíblia tem coisas tremendas, né? E cada vez que a gente vai meditando, pensando, refletindo, Deus vai abrindo a mente. Eu fico imaginando aquela cena do povo diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. O que é que a gente faz diante das circunstâncias? Vamos orar a Deus. Correto? Corretíssimo. E Moisés ora. E o que Deus responde para ele? Por que clamas a mim? Ô Senhor, espera aí, mas eu não tenho que orar e falar com o Senhor e pedir a direção? Não seria? Não parece um paradoxo, uma contradição? Moisés, por que clamas a mim? Senhor, eu estou orando, pedindo a direção. Moisés, diga ao povo que marche. Oração, ação. Lá na inércia. Vamos sentar aqui, o exército de Faraó vem atrás, vamos fazer uma vigília aqui e clamar que o Senhor vai agir. Não, ele não ia agir. Isso vocês é que têm que andar. Ele pôs em nós o Espírito Santo, para quê? Nos guiar, nos ajudar. Mas quem é que vai andar? O Espírito Santo não vai andar por você. Precisa mexer com a mente ou não? Renovar ou não? Reprogramar ou não? Muitos têm crenças limitantes, têm mentalidade de escassez, e isto impede o desenvolvimento para alcançar e experimentar a vida abundante que Jesus veio oferecer. Jesus não disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida medíocre, sabe? Limitada ali. Não, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Abra os olhos. Aquele diálogo lá de Jesus com a samaritana, no final, quando a mulher reconhece, Jesus se revela a ela, e Jesus disse no final, os campos já branqueiam, estão brancos, os trabalhadores são poucos. Olha os campos como estão brancos. Aí a gente está aqui. Não, o Senhor vai fazer. Ele não vai fazer, não. Diga ao povo que marche. Senhor, mas eu estou orando. Mas você precisa agir. É na ação. Não é na inércia. Quando modificamos um hábito, dói.
Ai, estou tão acostumado a fazer assim. Eu tenho que mudar mesmo. Eu não estou afim de mudança. Isso incomoda. Passamos a desenvolver, quando modificamos um hábito, passamos a desenvolver outros hábitos. E pouco a pouco, o cérebro recebe a mensagem de que aquilo que você está fazendo faz bem ao seu corpo, faz bem a você. E depois de algum tempo, você verá o benefício e o reflexo disso na vida dos outros. Isso vai fortalecendo os caminhos neuronais em todas as áreas da vida e atrai coisas relacionadas. Já ouviram falar na lei da atração? Já? Todos aqui ouviram? Lei da atração? Se você ficar perto de uma pessoa que reclama e resmunga e xinga o dia inteiro, o que vai acontecer com você? Você vai acabar entrando no barco e ficar do jeito daquela pessoa, reclamando, doente, pessimista, negativo. Se você ficar perto de uma pessoa otimista, aliás, eu comecei a ler um livrinho agora à tarde, né? Já ganhei do meu filho essa bênção que Deus me deu, uma sacola. Ele chegou lá em casa com uma sacola. Eu tenho que contar 16 livros. Ele falou: pai, trouxe aqui para você se abastecer nos próximos meses. Porque a cada 15, 20 dias dá para ler um livro. Dá para ler um livro. A cada 15, 20 dias. 16. Aí eu peguei um, né, escrito por um cidadão aí que é juiz federal, professor, cristão. E ele fala do desenvolvimento da mente. Sobre o desenvolvimento da mente. E ele fala exatamente isso. Não tem nada aqui no meu esboço, não, porque eu já tinha feito o esboço, tá? Mas eu comecei a ler. Então, a lei da atração é exatamente essa, nesse sentido. Se você fica perto de uma pessoa pessimista, um ambiente tóxico, que faz mal. Se você colocar um peixe dentro de um aquário com a água suja, qual vai ser o resultado? O ambiente tóxico e as pessoas negativas e pessimistas é exatamente esse. O peixe dentro de um aquário numa água suja. Você atrai coisas negativas. Mas se você fica perto de alguém que é otimista, que é positivo, que sonha, que vê lá na frente, que tem clareza naquilo que lê, que ouve, que fala e que faz, qual vai ser o resultado na sua vida? Só do prefácio do livro, eu não sabia dessa ilustração que ele conta, mas é muito bacana. Conhecia outras na mesma vertente. Ele disse que uma empresa, fabricante de calçados, pegou um supervisor, 2 supervisores. Vocês vão para a Índia porque eu quero expandir os meus negócios e vender calçados na Índia. Um foi para uma região, outro foi para outra. O primeiro, passado alguns dias, fez um relatório. Olha, não mande calçados para cá, porque as pessoas aqui andam descalças. Não mande, não exporte. O segundo, sem saber do que o primeiro tinha feito, fez um relatório. Mande calçados para cá, porque aqui ninguém usa sapato. Então, mande, exporte à vontade. Os dois viram o mesmo fato. Onde é que estava a diferença? Lembram quando Jesus curou o cego de Betsaida? Mas aquilo para mim foi marcante. Marcante, eu não sei para vocês quantos marcaram. Jesus abriu os olhos dele, fez o lodo lá, o barro. Abre os olhos. O que você vê? Eu vejo homens como árvores, andando. Mas árvores não andam. A visão dele estava distorcida. Onde? Fisicamente ele estava enxergando. Estava enxergando. Mas na mente, nas emoções dele, havia uma distorção, um desajuste, um desarranjo. E Jesus precisou, na segunda etapa, curar e colocar as coisas em ordem. É assim a vida. Há muita gente que tem visão distorcida, emoções distorcidas.
Quando adquirimos novos hábitos, temos um recurso que não levamos a sério, que é o poder de criar as coisas mentalmente, internamente e depois externamente. Olha, começa aqui dentro e depois eu exteriorizo e coloco em ação. Quando visualizamos e sentimos, passamos a ser agentes ativos da vida e não passivos. Coitadinho de mim, eu sou um coitado. Todo mundo tem sorte, todo mundo tem chance na vida, mas eu não tenho. A vida não me premiou, não me privilegiou. Deus esqueceu de mim, já ouvi isso. Já ouvi isso. Deus esqueceu de mim. O quê? O sol que ele põe aí todo dia lá no horizonte, a chuva, a terra é para todo mundo. Não é para meia dúzia, não é para todo mundo. Agora, vejam o que é que o cristão não se dá conta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 16. Extrapolamos aqui hoje, hein? O horário, hein? Mas o assunto está tão bom, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Nós temos a mente de quem? Pensando do jeito que você pensa, Jesus pensaria assim mesmo? Ele pensou assim? Ele agiu assim? Eu tenho que falar para mim. Eu tenho que perguntar para mim. Eu tenho a mente de Cristo. Mas Cristo agiu assim? Ele pensa assim mesmo, do jeito que eu penso, do jeito que eu vejo as coisas? O que ele disse para mim? Ele falou, olha, no mundo você vai ter muitos problemas, muitas aflições. Ele não me enganou. Mas tem de bom ânimo. Ah, estou tão desanimado diante do que eu estou vendo. O quê? Essa é a mente de Cristo? Tem de bom ânimo. Senhor, mas olha as coisas como estão. Ué, ele andou por sobre as águas. Ele não ficou observando a força do vento das águas. Ele andou. Ter a mente de Cristo é não ter uma mente engessada, atrofiada e acomodada. Ter a mente de Cristo é ter uma mente que se renova dia a dia, pois todos os dias, e que experimenta, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O futuro, estamos terminando um ano. Daqui a pouquinho, as previsões para o próximo ano, o futuro. Mas como será o futuro? Você determinou no ano que passou, no ano que está se findando. Não vai acontecer nada mágico, sabe? Nada. O que você fez, o que você plantou? Quais foram as escolhas feitas durante este ano? O futuro depende do que mentalizamos, visualizamos e construímos conscientemente, não automaticamente. Pensou como a gente, às vezes, faz as coisas como se fôssemos robôs? Todo dia. Parece um robozinho. Mecanicamente. Nem presta atenção no que está sendo feito. Temos o poder de escolher. Temos ou não temos? Adão, tudo à sua disposição, exceto aquela árvore lá, tá? Então faça a escolha. Newton, Vilce, Jorge, está tudo pronto. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Está aqui. Escolham, façam as escolhas. Façam as suas escolhas. Esse poder Deus deu a Adão no jardim do Éden, transmitiu à raça humana, e vejam só, independe da espiritualidade ou do credo religioso que cada um tenha. Ele deu para todos. Somos influenciados pelas pessoas com as quais convivemos. Depende de quem e com quem andamos. Só há progresso onde houver dedicação.
Agora preste atenção nessa palavrinha aqui. Nessa palavrinha. Reclamar. Quer dizer o quê? Clamar de novo. Regenerar. Gerar de novo. Renovar. Fazer novo. Prefixo, que significa repetir. Reclamar. É clamar duas vezes. Quem reclama está trazendo à mente duas vezes aquilo que não foi bom. Ele está trazendo de novo. Se não foi bom, se ele não gostou, ele está trazendo de novo para a mente. E não percebe. Não se dá conta. Ao contrário de reclamar, o que nós falamos hoje pela manhã, gratidão, que é o hormônio da felicidade. Todos temos o poder de exercer gratidão, e ela muda tudo, fortalecendo o sistema imunológico. Gratidão está ligada à felicidade, e é uma escolha que contagia todas as áreas da vida, não é só na vida espiritual, na vida física, na vida emocional. Ninguém é feliz sem ser grato pelo que tem, pelo que vive e pelo que constrói ao longo da vida. Gratidão é a antecipação da vida que você está construindo. Estamos terminando aqui. Diga amém. Ninguém caiu, né? O homem, como criado originalmente, não foi apenas feito à imagem de Deus. Ele também foi criado para viver em comunhão com Deus. De tal forma que toda a sua limitação pudesse encontrar complemento na vida ilimitada de Deus. No processo contínuo e progressivo de renovação da mente, com vistas ao aperfeiçoamento da mente de Cristo. Chegar a essa estatura, tenho a mente de Cristo. Mas como Jesus pensaria, como ele pensou e como ele pensa? Terminando, eu não poderia terminar com outro texto, que não aquele que nós iniciamos, de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como é que é para a gente viver e caminhar nesse processo? Ó? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? E amém.